Bom dia, hoje é domingo, dia 19 de setembro de 2021. Eu sou Leilson Monteiro e aqui é o canal do GEGAD. Está no ar mais um podcast Espiritismo Presente. O Grupo Espírita Gabriel Delane está localizado na rua Benjamin Larena, número 172, no bairro Divinópolis, aqui em Caruaru, na mesma rua das Borracharias 24 horas, paralela à Avenida Rui Barbosa. Nossas palestras públicas ocorrem todas as quartas e sextas-feiras, das 20 às 21 horas. No nosso podcast dessa semana, o convidado é Ricardo Magalhães, da Casa Chico Xavier, que vai trazer uma explanação acerca do tema a terapêutica adotada nas casas espíritas sérias. Bom dia, Ricardo. Agora é com você. Bom dia a todos e a todas participantes deste podcast, plataforma alicerçada nos conhecimentos doutrinários da Terceira Revelação, cujos objetivos já foram delineados pelo amigo Leilson como membro e trabalhador do GEGAD. E aqui nos encontramos para tecer algumas palavras acerca de tema interessante que nos foi proposto, que é sobre a terapêutica adotada nas casas espíritas sérias. E importa que venhamos a dizer em primeiras palavras que na terapêutica espírita a exigência da moral é de importância básica e que a natureza moral da terapêutica espírita decorre da moral de Jesus, pura e natural, desprovida dos aparatos rituais e ordenações antinaturais forjadas pelos teólogos. Por isso, a terapia espírita, como a de Jesus, não se funda em práticas sacrificiais, em exorcismos demoníacos, em condenações da função genésica do homem e da mulher, mas na liberdade regida pelos princípios básicos da consciência humana, onde somente nela estão inscritas as verdadeiras leis morais da humanidade. Nada obstante, podemos também neste início, como explicou Kardec, dizer que a fé verdadeira não prescinde da razão que a fundamenta no conhecimento e no saber. A fé espírita é racional. Falamos da fé racional pelo fato de que podemos até colocá-la como base da terapêutica espírita, para os conhecimentos dos princípios da doutrina, e com isso já colocamos da disposição em oferecer aos que chegam na casa espírita de dias de estudos, para que possam ser agentes ativos e transformadores das várias situações que os acometem. Outro sim, afirmamos da importância do estudo como ferramenta de terapia de uma casa séria, propiciando aos seus frequentadores a lídima oportunidade que tem diante o próprio olhar nas diretrizes seguras já esculpidas pelo codificador sob inspiração dos espíritos superiores e tutela de Jesus Cristo, evitando que se utilizem de possíveis observações feitas nas pessoas humanas que estejam à frente da organização ou administração da casa espírita, reconhecendo assim que eventuais desvios são próprios do homem em detrimento de seu estágio evolutivo e imperfeições que todos nós ainda carregamos. Então, na proposição do estudo como terapia, observamos que muitos conseguem libertar-se dos atavismos, das crendices, dos achismos, dos conhecimentos que chegaram para a maioria de nós de forma equivocada, sem a devida acuidade, ou melhor observação, como temos na doutrina codificada. Também vemos que em si ofertando também as palestras para os primeiros contatos com a casa espírita, desde que observados a seriedade e desinteresse dos palestrantes e apenas a vontade de transmitir os ensinamentos já postos, apenas podendo favorecer
pela didática verbal, meios que possam estimular os frequentadores na busca de tais conhecimentos. Podemos também colocar como paralelo do que falamos dos estudos a serem oferecidos é o acolhimento, buscando uma forma que seja ideal para receber aos que chegam a primeira vez a uma casa espírita e não se assustem com o volume de informações que sabemos existir, mas que devem compor paulatinamente a estrutura psíquica desses neófitos. Sem contar com o que chamamos de atendimento fraterno, onde se pode minuciar as reais necessidades ou entendimentos que já trazem tais pessoas, principalmente no que toca aos sofrimentos morais ou mesmo às necessidades de ordem material que, por desconhecimento do Espiritismo, buscam as possíveis soluções. Por essas palavras ditas até agora, deixamos claro a importância do conhecimento que liberta. Isso aos que verdadeiramente queiram se instruir, pois sabemos que o Espiritismo não busca fazer prosélitos. Como dito por Kardec na Revista Espírita de 1863, o Espiritismo se dirige aos que não creem ou que duvidam, e não aos que têm fé, e a quem essa fé é suficiente. Falamos assim pelo fato de que, apesar de muitos demonstrarem sua vinculação a determinada religião, seita ou simplesmente com conhecimentos espiritualistas, de alguma sorte, chegam à casa espírita por curiosidade ou mesmo buscando soluções a passe de mágica ou palavras que os confortem, porém, dentro de seus caprichos ou preguiça intelectual, em buscar por meios próprios as respostas que poderiam lhes transmitir maior equilíbrio, as descompensações emocionais, por assim dizer. Isso que acabo de dizer é pautado na questão 909 de O Livro dos Espíritos, quando se pergunta se o homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços. E a resposta nos diz sim, e às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam. Mas, apesar disso, sabemos que a doutrina espírita, ela expõe e não impõe. E cada um no seu tempo, diante aquilo que está condicionado, diante as situações que a vida vai colocar para cada um, vai buscando suas melhoras. E, pensando bem, nem todos necessariamente terão que se tornar espíritas para chegar a uma melhor condição de, diríamos, evolução espiritual. A doutrina espírita, ou espiritismo, tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. Toco neste ponto, fazendo associação ao tema proposto, que é o da terapia adotada, da terapêutica adotada em uma casa espírita séria, para uma ocorrência muito comum, que é os que buscam a casa espírita para que venhamos a dizer-lhes como estão os entes queridos que já partiram para o plano espiritual, ou diretamente falando, que morreram. E para essa terapia, a necessidade de que utilizemos objetivamente do que está descrito ou explanado na doutrina, como, por exemplo, o que trata o capítulo 3 de O Livro dos Espíritos, com o título Retorno da Vida Corpórea à Vida Espiritual. E com isso não venhamos a ficar prometendo que teremos comunicações com estes que partiram, contrariando aos postulados ensinados. Poderíamos até dizer assim, nesse laboratório do mundo invisível que Kardec também manuseou e nos trouxe todo o manual de conduta dessas relações, como procedem, quais são os mecanismos deste intercâmbio. E isso nos garantiria uma terapia de libertação, de conformidade, de consolo. Voltando à questão da moral, como sendo base para a terapêutica espírita, e por convicção, lastreada em estudos contínuos
e resultados que demonstram transformações positivas na vida de muitos, e por tratar-se de moral não criada pelo Espiritismo, porém seguida à do Cristo Jesus. Como na resposta da questão 625 do Livro dos Espíritos, que diz que Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral a que pode aspirar a humanidade na Terra. Então, que o conhecimento do Evangelho segundo o Espiritismo seja bússola como indicação segura aos que chegam à casa espírita, onde a orientação ou incentivo para a prática do Evangelho no lar seja efetivado, visando que se entenda a importância, principalmente dos que estão envolvidos em determinado problema, do contato com os ensinos de Jesus, com a clareza e instrução dos espíritos superiores, e neste ensejo de estudos evangélicos, também a importância de compreender o que é a prece, como aurir forças benfazejas para que os pensamentos sejam equilibrados e, com isso, novas disposições sejam tomadas, valorizando cada um dentro de suas ações no soerguimento que precisa. Então, com estas palavras colocadas em torno da terapêutica adotada ou que deve ser adotada em uma casa espírita séria, nós percebemos e deixamos que é notório que a verdade deve ser perseguida, verdade essa contida em estudos sérios na obra da própria codificação, tendo Kardec como escolhido pelo Cristo para nos trazer a terceira revelação, que possamos seguir estas orientações, também fazer as devidas indicações de obras sérias que verdadeiramente complementem a obra da codificação, porque é importante que venhamos a estimular as pessoas para o estudo, para a busca, para a valorização, como foi dito, de si mesmo, e não criar muletas, bengalas psicológicas, como que tudo será possível conseguir lá na casa espírita, como se nós temos toda a medicação para tudo, deixando claro que é um trabalho de mão dupla, de parceria, de estímulos. Somos todos aprendizes desta doutrina, em que Jesus é o mestre. Então, estas foram as minhas considerações. Claro que outros temas podem ter ficado sem terem sido comentados, mas alongaríamos o tempo. As principais palavras que tivemos na mente é demonstrar a necessidade de que, se somos ou se a casa se diz espírita, então que siga a doutrina dos espíritos e não fique trazendo novidades, obras que não são espíritas para dentro da casa espíritas, rituais, práticas que são condenáveis pelos próprios estudos e observações da própria doutrina. E assim agradeço a oportunidade de mais uma vez termos de alguma forma contribuído com esta plataforma. Agradecemos a Ricardo Magalhães pela sua contribuição com o nosso podcast dessa semana. Siga-nos nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram, @GEGADESPÍRITA. Teremos na próxima quarta-feira, dia 22, a palestra com Rosana Mendes, que vai dar continuidade ao estudo do Evangelho de Marcos por Emmanuel. E na sexta-feira teremos Gilvânia Lima com o tema A Vida Futura. Fiquem todos na paz e na harmonia do Cristo. Voltamos na próxima semana com mais uma edição do Espiritismo Presente.